Olá, amigos do Magistrar, eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil, e é um prazer estar com vocês aqui no Magistrar, neste preparatório para o Exame Nacional da Magistratura. Conforme proposto, veja comigo que vocês irão trabalhar aí a correção de questões. Vamos juntos aí analisar questões que já foram cobradas pela Fundação Getúlio Vargas em provas especificamente da magistratura. Então, vocês vão notar aqui que as questões que eu trouxe, as questões que eu selecionei, que são questões totalmente voltadas para o Exame Nacional da Magistratura. É o perfil da FGV, é esse que nos interessa. É em relação a esse que iremos promover este treinamento aqui de correção de questões. E então eu faço esse convite, vem cá comigo, já começamos aí na nossa primeira tela, a nossa primeira aula de Direito Civil. Você vai notar que nós vamos aqui costurando informações nessa matéria tão ampla que é o Direito Civil. E a gente começa abordando um tema muito interessante, que é exatamente a ausência. Isso mesmo, a ausência. Ora, a ausência é um instituto longo que demora na justiça, o procedimento de ausência, e ele está descrito no Código Civil a partir do artigo 22 até o artigo 39, do 22 ao 39. Para a gente começar o papo sobre a ausência, é claro, importa saber as hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência. E hipóteses, veja comigo, eu quero saber o que tem que acontecer para que seja aberto o procedimento de ausência. E aí nós vamos ter duas hipóteses que autorizam a abertura deste procedimento. Vem comigo para a tela. Na primeira hipótese, a primeira hipótese está lá no artigo 22 do Código Civil, artigo 22. E o que acontece aqui é que a pessoa, ela simplesmente desaparece do seu domicílio. Isso mesmo, ela desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. Então, ela some sem deixar vestígios. É o famoso caso do sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Muito bem. Então, o sujeito vira para a mulher dele e fala, vou ali comprar cigarro, e não retorna mais. Essa é a primeira hipótese que autoriza a abertura do procedimento da ausência. É realmente a hipótese mais comum que a gente encontra na prática. Todavia, é importante que você leve para a sua prova que há uma segunda hipótese que pode acontecer aí e que também dará ensejo à abertura do procedimento da ausência. A segunda hipótese, vem comigo para a tela, está lá no artigo 23, olha lá, artigo 23, e ela acontece quando a pessoa, veja comigo, quando a pessoa desaparece do seu domicílio, sim, a pessoa desaparece do seu domicílio, está lá no artigo 23, porém, olha que diferente. Ela nomeia um mandatário, ela nomeia uma pessoa para representá-la. Então, antes de ela desaparecer, antes dela sumir, ela nomeia um mandatário. Acontece que esse mandatário não quer ou não pode continuar com os poderes que lhe foram outorgados. Então, entenda, a pessoa antes de sumir, ela nomeia um mandatário. Até aí tudo bem. Acontece que o mandatário não quer continuar com os poderes que lhe foram outorgados, ou não pode, ou então, eu te conto mais, esses poderes são insuficientes para gerir a vida do outro. Então, perceba comigo que neste caso, e o outro não reapareceu, neste caso também caberá a abertura do procedimento da ausência. Essa segunda hipótese está lá no 23. Então, você vai guardar da seguinte maneira: quais são as hipóteses que autorizam a abertura do procedimento da ausência? A primeira, mais comum, quando a pessoa simplesmente desaparece do seu domicílio. A segunda, mais rara de acontecer, mas que pode aparecer em prova, quando a pessoa desaparece do seu domicílio, deixa mandatário, mas o mandatário não serve para nada. Essa é a ideia. Muito bem, tá. Mas e daí? Como que irá se desenvolver esse procedimento da ausência? Vem comigo para a tela, olha lá. Inicialmente, veja o que eu vou te contar. Algum interessado, por exemplo, a mulher do sujeito que sumiu, o filho, enfim, algum interessado,
ou o próprio MP, então algum interessado ou o próprio MP irá procurar o Poder Judiciário informando sobre o desaparecimento daquela pessoa. Algum interessado ou o próprio Ministério Público comunica ao Poder Judiciário o desaparecimento dessa pessoa. Veja que o juiz, ele abrirá o procedimento da ausência. Veja, na primeira fase do procedimento da ausência, o juiz abre esse procedimento declarando aquela pessoa que sumiu como ausente. Então, neste momento, nesta primeira fase, veja comigo na tela que ocorre a declaração de ausência. Declaração de ausência. E daí que aquela pessoa que sumiu, o ausente, ele deve ter deixado bens, não é mesmo? Então, esses bens serão arrecadados. Então, nessa primeira fase, além da declaração, da declaração de ausência daquele sujeito, haverá a arrecadação dos bens deixados por ele. Então, ele deixou uma fazenda, ele deixou 2 apartamentos, ele deixou 2 carros, aqueles bens serão arrecadados. Mas veja bem, o titular desses bens não está aqui para administrar esses bens. Então, por isso, cabe, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, a nomeação de um curador. Sim, haverá, veja comigo na tela, a nomeação de um curador para administrar esses bens. Ora, mas quem será essa pessoa que irá administrar esses bens deixados pelo ausente? Quem? As pessoas que são mencionadas lá no artigo 25 do Código Civil. Artigo 25 do Código Civil. Quando você pega o caput do artigo 25, há logo a menção de quem? Do cônjuge, não é mesmo? O cônjuge, sim. Mas atenção, atenção, o caput do 25 vai dizer que não é qualquer cônjuge. Não, professora? Não. Pense comigo. Se aquele cônjuge estiver separado judicialmente, não importa quanto tempo, só de ele estar separado judicialmente, será que ele é a pessoa mais indicada para administrar os bens do ausente? Resposta: claro que não. Então, por isso, o 25 vai dizer o cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente. Muito bem. Mas, professora, e se não houve uma separação judicial, mas há uma separação de fato? Há uma separação de fato. Será que aquele cônjuge que está separado de fato do ausente, será que ele pode ser nomeado como curador? O caput do 25 vai responder para a gente. Ele vai dizer o seguinte, olha, quanto à separação de fato, vai depender de há quanto tempo eles estão separados de fato. Se eles estiverem separados de fato há mais de 2 anos, você tem que memorizar, há mais de quanto tempo? 2 anos ali da arrecadação daqueles bens, não pode ser nomeado como curador, não. Então, se tiver separado de fato há muito tempo, o que é muito tempo para o legislador? Há mais de 2 anos, não pode ser nomeado como curador. Agora, se tiver separado de fato há menos de 2 anos, pode sim ser nomeado como curador. Então, entenda. Quem será nomeado como curador? Cônjuge. Qualquer cônjuge? Não. Fique atento a isso. Se tiver separado judicialmente, não importa quanto tempo, não pode ser nomeado como curador. E se tiver separado de fato há mais de 2 anos antes da arrecadação dos bens, também não pode ser nomeado como curador. Quando você desce no artigo 25, você encontra ali alguns parágrafos, não é mesmo? E há menção ali no parágrafo 1º que, se não houver cônjuge, vamos aos pais. Olha lá, se tem um pai, uma mãe, a mãe ali do ausente, pessoa que seja hábil a administrar aqueles bens. Na falta do pai, da mãe, aí vamos aos descendentes. Então, os pais ou descendentes nessa ordem. Então, primeiro o cônjuge, não havendo cônjuge, vamos aos pais, não sendo possível os pais, vamos aos descendentes. Então, quem será nomeado como curador está lá no 25 e nos seus parágrafos. Muito bem. Bom, irá transcorrer um lapso temporal
Depois dessa arrecadação dos bens, depois dessa nomeação de curador, esse curador que está administrando esses bens, e aí algum interessado vai voltar ao Poder Judiciário para o quê? Para requerer a sucessão provisória. Essa é a segunda fase do procedimento da ausência. Vem comigo para a tela, a fase da sucessão provisória, que está lá no artigo 26 do Código Civil. Então, abre-se a sucessão provisória, mediante requerimento de algum interessado. Quem são os interessados? Ora, quem tem interesse na sucessão provisória está lá no artigo 27. Por exemplo, os herdeiros do ausente. O filho do sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Tá, mas professora, qual é o grande efeito da sucessão provisória, professora? Pense comigo. Enquanto que no início do procedimento os bens estavam concentrados nas mãos de um curador que estava administrando aqueles bens, agora com a sucessão provisória será feita uma partilha de bens e os herdeiros irão adquirir a posse desses bens. Então será feita, olha só, esse é o grande efeito, uma partilha daqueles bens. E também como grande aí efeito, vale lembrar, será dada a posse daqueles bens aos herdeiros. Veja, o que está sendo dada, efeito maior aí da sucessão provisória, o que está sendo dado aos herdeiros é tão somente a posse, não é dada a propriedade, ainda não, é dada a posse. É importante notar que logo que passe em julgado essa sentença que abre ali a sucessão provisória, ali, logo que passe em julgado, é aberto o testamento, se o sujeito que sumiu tiver deixado o testamento. Então, o testamento será aberto. Então, no que passa em julgado, abre-se o testamento. Não tem testamento, procede-se ao inventário e à partilha dos bens naturalmente. Então, logo que passe em julgado essa sentença que abre aí a sucessão provisória, como eu disse, abre-se testamento, promove-se o inventário e a partilha dos bens. O artigo que traz essa informação, vem para a tela comigo, é exatamente o artigo 28. Artigo 28. Sendo que esse artigo 28 está dizendo para a gente realmente que tão logo passe em julgado, transite em julgado a sucessão provisória, abre-se o testamento, promove-se o inventário, a partilha. Só que há uma informação importante aí, que os efeitos dessa sentença, eles serão produzidos 180 dias depois da publicação pela imprensa. Os efeitos, então veja bem, a posse realmente será dada aos herdeiros 180 dias depois da publicação aí dessa sentença pela imprensa. Essa informação está lá no 28, que está na próxima tela para você. Então, veja comigo que, vou até marcar aqui, olha só, neste artigo 28 do Código Civil, que é um artigo que quando aparece em prova pega muita gente, e esse artigo vai dizer o seguinte, olha, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória. Essa sentença, ela produzirá efeito em 180 dias depois de publicada pela imprensa. Então, aquele efeito de dar a posse aos herdeiros, isso acontece só depois de 180 dias depois de publicada pela imprensa. Aquela sentença, tudo bem. Mas olha outra informação. Mas, logo que passe em julgado, já vai adiantando, já proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Então, veja bem, com o trânsito em julgado, abre-se o testamento, promove-se a partilha, o inventário e a partilha dos bens, mas veja, o grande efeito de o herdeiro entrar ali na posse daquele bem,
em que houve ali uma partilha, não é mesmo? O grande efeito de entrar na posse, esse efeito acontecerá apenas 180 dias depois de essa sentença ter sido publicada pela imprensa. Então, esse artigo 28 é muito importante, porque ele traz duas informações aí relevantes que costumam aparecer em prova. Outro detalhe interessante. Vamos imaginar que ali o ausente, ele desapareceu, mas ele deixou bens móveis. Ele deixou bens móveis. O que poderá ser feito em relação a esses bens móveis? Vamos imaginar que esses bens móveis corram risco de extravio, de deterioração, de perda. Sim, nesse caso, o juiz, ele poderá, antes ali da partilha, converter esses bens móveis em imóveis. É mesmo, professora? Sim, esse juiz poderá converter os bens móveis em imóveis, ou então converter em títulos que sejam garantidos pela União. Tudo isso porque estávamos falando de bens móveis que poderiam ser extraviados, poderiam se deteriorar, então o juiz pode convertê-los em imóveis ou em títulos garantidos pela União. E essa informação que eu acabei de te passar está no artigo seguinte, que é o 29. Vem comigo para a tela, olha lá o que o 29 vai dizer. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis. Então, o juiz vai ordenar a conversão de bens móveis em imóveis. Ou então a conversão em títulos que sejam garantidos pela União. Então, falou em bem móvel, tem lá na prova que o ausente sumiu e deixou bem móvel. Esse bem móvel pode ser convertido. Antes da partilha ali, ele pode ser convertido em imóvel ou pode ser convertido em título garantido pela União. Informação do artigo 29. Tá, mas vamos além. Vamos imaginar que o ausente sumiu e deixou imóveis. A pergunta é, esses imóveis poderão ser alienados? Resposta, em princípio não. Em princípio não. Poderá haver a desapropriação. A desapropriação poderá acontecer sim. Aquele imóvel, não é porque o sujeito sumiu que aquele imóvel deixa de estar sujeito à desapropriação, que será promovida pelo Estado. Então, desapropriação pode acontecer. Agora, a alienação, ou, veja comigo, está lá no artigo 31, a alienação ou a hipoteca, o juiz ele terá que ordenar. Então, veja comigo, em princípio, desapropriação, não tem problema nenhum. Tá, a alienação ou a inserção ali de um gravame, da hipoteca, juiz terá que ordenar isso. Em caso ali de suspeita de deterioração, veja o que diz o artigo 31. Os imóveis, então o 31 se refere aos imóveis. Os imóveis do ausente só se poderão alienar ou hipotecar quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Para lhes evitar a ruína. Então, olha só, os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Então, o que você vai guardar é o seguinte, desapropriação pode acontecer? Pode. Desapropriação pode acontecer, tranquilo. Agora, alienação e hipoteca, só se o juiz ordenar, mas o juiz vai ordenar se for caso de aquele imóvel estar sujeito à ruína. Tudo isso a gente extraiu lá do artigo 31 do Código Civil. Então, esses 3 artigos aqui são muito importantes. Veja comigo, volto ao slide anteriormente mencionado, veja que estamos aí em qual momento? Na sucessão provisória. Tudo bem. Mas vamos imaginar que já se passaram 10 anos, você vai guardar para mim esse prazo aqui, 10 anos lá da sucessão provisória. De acordo com o artigo 37 do Código Civil,
10 anos depois da sucessão provisória, poderá ser requerida a sucessão definitiva. Então, quando que vem a sucessão definitiva? De acordo com o artigo 37, 10 anos, guardou? Depois da sucessão provisória. Ah, tá bom. Então, peraí. O filho do cara, ele volta diante do juiz 10 anos depois da sucessão provisória e fala: senhor juiz, o negócio é o seguinte, já tem 10 anos que houve a sucessão provisória, a partilha dos bens, já até entrei na posse aqui desse bem. Senhor juiz, o negócio é o seguinte, vamos terminar com esse procedimento, vamos para a sucessão definitiva. Tá, e o que acontece na sucessão definitiva? Na sucessão definitiva é dada a propriedade aos herdeiros. Agora sim, na sucessão definitiva, vem comigo para a tela, é dada a propriedade daqueles bens ao herdeiro. E sabe por quê? Aos herdeiros. E sabe por quê que é dada a propriedade aqui na sucessão definitiva? Porque é aqui, na sucessão definitiva, que ocorre a declaração de morte presumida do ausente. Declaração de morte presumida do ausente. Então, isso é muito importante. Você perceber, você guardar que a declaração de morte presumida do ausente não ocorre, não é no início, no meio, na metade do procedimento. Ocorre ao final. Quando? Quando da sucessão definitiva. Mas quando que chega a sucessão definitiva? De acordo com o artigo 37, 10 anos depois da sucessão provisória. Muito bem. Mas vamos além. Sabe para que eu quero chamar a sua atenção aqui? Eu quero chamar a sua atenção porque lá no artigo 38 do Código Civil, nós vamos ter uma outra situação que autoriza a sucessão definitiva. Autoriza ser dada a propriedade para os herdeiros e será declarada a morte presumida do ausente. É que diante dos requisitos exigidos no artigo 38, não interessa se estávamos lá no início do procedimento e agora temos os requisitos do 38 ou esse procedimento nunca chegou a ser aberto. Se tivermos em mãos os requisitos do 38, veja comigo que o juiz já vai saltar direto para a sucessão definitiva. Se não foi feita a partilha será feita e será dada a propriedade para os herdeiros. Quais são os requisitos do 38? É uma situação muito específica. É aquela situação em que hoje essa pessoa que desapareceu, este ausente, ele tem que ter no mínimo 80 anos de idade. Então vem cá comigo para a tela. A pessoa que desapareceu, olha lá, hoje ela tem que ter no mínimo 80 anos de idade. E mais, há no mínimo 5 anos datarem as últimas notícias dessa pessoa. Então, veja, esta pessoa hoje tem que ter no mínimo 80 anos. Quando eu falo no mínimo 80 anos, são 80, 81, 82, 83, então, enfim, no mínimo 80 anos. E as últimas notícias que tivemos dessa pessoa, essas últimas notícias têm que ter no mínimo 5 anos. Quando eu falo no mínimo 5 anos, podem ser 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, no mínimo 5 anos. Então, olha lá, imagine que o filho do sujeito, aquele procedimento nunca foi aberto, o procedimento de ausência, e o filho do sujeito hoje procura o juiz e fala: senhor juiz, o meu pai é um idoso e ele está desaparecido. Qual é a idade do seu pai? Ah, meu pai tem 81 anos. 81 anos? Opa, 81 anos. E mais, há quanto tempo que seu pai está desaparecido? Ah, a última vez que ele foi visto foi quando ele tinha lá 70 anos, há 11 anos atrás. Eu te pergunto, foram preenchidos os 2 requisitos do artigo 38? Foram. Idade, no mínimo 80 anos, e há no mínimo 5 anos datam as últimas notícias dessa pessoa. O que o juiz vai fazer? Ele já vai abrir o procedimento do final. Já vai ali declarando a morte presumida, com aquela sucessão definitiva, dando a propriedade para os herdeiros, fazendo partilha e dando propriedade. Percebeu? Então, nós vamos precisar desses 2 requisitos. No mínimo 80 anos e as últimas notícias datarem de no mínimo 5 anos. Ok? Então, veja, quando que ocorre a sucessão definitiva, que é exatamente quando ocorre a declaração ali da morte presumida do ausente? Primeiro, obedecendo a linha do tempo, de acordo com o artigo 37, 10 anos depois da sucessão provisória.
Segunda possibilidade de abertura de sucessão definitiva, obedecendo os requisitos lá do artigo 38, independentemente da linha do tempo. Muito bem. Com isso, o que fizemos aqui nesses minutos iniciais? Nós rememoramos aí o procedimento da ausência. Vamos perceber como que isso já foi cobrado em prova da FGV. Vem comigo, tá na próxima tela, olha lá. FGV, tivemos aí em 2023 a prova do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que cobrou exatamente aí esse procedimento. E olha como que a FGV ela é específica, ela quer saber os detalhes, não é mesmo? Olha lá comigo. Quanto aos ausentes e seus bens, de acordo com o Código Civil, é correto afirmar que, letra A, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ok? Ou, de fato, por mais de 3 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque o cônjuge do ausente será nomeado seu legítimo curador, desde que realmente não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos. A alternativa está falsa porque mencionou mais de 3 anos. Não são mais de 3 anos, são mais de 2 anos. Aí estava o problema. Então, letra A, falsa. Letra B. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 1 ano depois de publicada. Opa! 1 ano depois de publicada? Não é 1 ano depois de publicada, é 180 dias depois de publicada. Isso está lá no artigo 28 do Código Civil. A letra A estava no 25, não é mesmo? A letra B está no 28 do Código Civil, é 180 dias depois de publicado. Mas logo que haja o trânsito em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. Essa segunda parte aqui está correta. Está correta. O problema é essa informação inicial de que só produzirá efeito 1 ano depois de publicada. Não é 1 ano, é 180 dias depois de publicada. Então, letra B, falsa. Artigo 28 do Código Civil. Letra C. Antes da partilha, não pode o juiz ordenar a conversão de bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Pera lá, não pode? Pode sim. Então, esse não aqui está errado. Esse não aí está errado. Conforme artigo 29, o juiz pode converter os bens móveis em sujeitos ali à deterioração, ao extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Olha a letra D. Os imóveis. Os imóveis do ausente não poderão ser desapropriados nem hipotecados, salvo após a partilha, quando terão de volta o status da disponibilidade. Primeiro, quando é feita a partilha, o que é dado ali é apenas a posse. Não é dada a propriedade. Primeira coisa é essa. Segundo, os imóveis do ausente não poderão ser desapropriados? Poderão ser desapropriados, sim. Isso está lá no artigo 31. Então, eles poderão ser desapropriados, sim. Letra D, falso. Os imóveis do ausente poderão ser desapropriados. E a letra E, por fim, deve ser a correta, vai dizer o seguinte, a que estamos buscando. Letra E. Pode-se requerer a sucessão definitiva independentemente do prazo da sentença de ausência. Esse prazo da sentença de ausência é o prazo ali, é o início da abertura do procedimento, porque a declaração de ausência ocorre no início. Depois, na sucessão provisória, haverá uma confirmação daquela ausência. Enfim,
pode-se requerer a sucessão definitiva independentemente do prazo da sentença de ausência, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que datam 5 anos das últimas notícias dele. Veja bem que a alternativa correta é exatamente a letra E. Então, a letra E é a resposta aí buscada, a alternativa E. Veja lá comigo, resposta correta, letra E. Muito bem. Bom, mas vamos além. Fechado esse papo de ausência, eu quero saltar neste momento da nossa aula para a análise do poder familiar. Um tema interessante lá do mundo do direito de família, que nós vamos costurar aqui com outra informação da parte geral, que é a emancipação. Então vamos devagarzinho aqui, desenvolvendo o nosso raciocínio. Você coloca no seu cadernão poder familiar. Eu vou apresentar aqui questões como que isso aqui já foi cobrado pela FGV. FGV, veja bem comigo, que eles aprofundam muito, não é mesmo? São problemas, geralmente. Essa primeira questão aqui não cobrou problema, não. Mas quando não cobra problema, cobra detalhes da lei seca que você percebeu comigo. Adiante, você irá constatar problemas apresentados pela FGV que envolvem o poder familiar. Vamos entender. Quando a gente fala de poder familiar, vem comigo aqui para a tela, quando a gente fala em poder familiar, o artigo 1630, um artigo do mundo do direito de família, vai dizer para a gente que os filhos, enquanto menores, eles estão sujeitos ao poder familiar. Estão sujeitos ao poder familiar. Então, veja bem, existe o poder familiar, que antigamente era chamado de pátrio poder, que com o Código Civil de 2002 virou poder familiar, não é mesmo? O poder familiar, ele vai dizer respeito ali aos filhos menores. Então, por isso, 1630 vai dizer, os filhos menores, enquanto menores, estão sujeitos ao poder familiar. Mas quando você vai para o 1635, esse 1635 vai nos contar até quando perdura esse poder familiar. Em outras palavras, quando que o poder familiar poderá chegar ao fim, de tal modo que os pais não terão mais poder familiar em relação aos seus filhos menores. Veja comigo. Primeiro, naturalmente, claro, pela morte dos pais ou do filho. Sim, os pais morreram ou o filho morreu, extingue-se o poder familiar naturalmente. Também será extinto o poder familiar se aquele filho menor tiver sido o quê? Emancipado, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Já já eu vou te contar quais são as situações de emancipação que estão no parágrafo único do artigo 5º. O que importa notar aqui é que quando o filho menor ele é emancipado, embora ele continue menor de idade, em virtude da emancipação, ele adquire capacidade de fato. E no que ele adquire capacidade de fato, não faz sentido mais existir aquele poder familiar. Percebeu? Então, a emancipação dá para aquela pessoa, embora ela seja menor, não é mesmo? Dá para aquela pessoa capacidade de fato. Por isso, não torna-se mais necessário o poder familiar. O poder familiar será extinto aí pela emancipação. O poder familiar também será extinto, é o que mais acontece, a situação que mais extingue poder familiar, pela maioridade. Maioridade civil. Quando que chega a maioridade civil? Está lá no caput do artigo 5º, no caput do artigo 5º. Quando aquele jovem, aquela jovem alcança 18 anos de idade. Alcançou ali os 18 anos de idade, alcançou a maioridade, veja comigo que extingue-se o poder familiar. Então, alcançou 18 anos, extingue-se o poder familiar. Também extingue-se o poder familiar se aquela pessoa for adotada. Então, ela é adotada ali, acontece a adoção, é claro que haverá ali extinção do poder familiar. E também poderá haver a extinção do poder familiar por decisão judicial, na forma do artigo 1638. O artigo 1638 traz aquelas situações drásticas em que aquele jovem não alcançou a maioridade civil, não foi emancipado, mas haverá a perda do poder familiar em relação a ele ali. Por quê? Porque, por exemplo,
o pai castigava aí moderadamente o filho. É claro que esse pai tem que perder o poder familiar. Então, por decisão judicial ali, conforme artigo 1638 do Código Civil. Então, veja comigo as situações que conduzem à extinção do poder familiar. Então, veja, os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar. Quando que o poder familiar chegará ao fim? Eu já sabia que era quando se alcançava os 18 anos. Tá, mas não é só nessas situações, não. Existem outras situações que estão lá no artigo 1635 do Código Civil. Vamos além. No que falamos em poder familiar, veja comigo que no que o pai e a mãe têm ali o poder familiar, veja só o que diz o 1689, mais um dispositivo importante neste momento. Esse artigo vai nos contar que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. E mais, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então, veja, enquanto no exercício do poder familiar, aquele pai, aquela mãe, são usufrutuários dos bens dos filhos. E mais, o pai e a mãe terão a administração daqueles bens. Então, serão usufrutuários, guarde, e mais, o pai e a mãe terão a administração daqueles bens. Mas aquela pergunta que não quer calar. Beleza, professor, o pai e a mãe têm a administração dos bens. Mas será que o pai e a mãe poderiam alienar aqueles bens? Ou inserir ali algum gravame, por exemplo, gravar com ônus real, hipotecar ali aquele bem? O pai e a mãe podem, afinal de contas, eles estão administrando os bens, então eles podem vender, eles podem alienar, eles podem gravar de ônus real? Resposta: não. Veja o que diz o artigo 1691 do Código Civil. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, exceto, salvo, quando que poderia acontecer ali a alienação ou a inserção de um gravame, exceto por necessidade ou evidente interesse da prole e, claro, mediante prévia autorização do juiz. Mediante prévia autorização do juiz. Então, veja. Pai e mãe, quando tem poder familiar, o que o pai e a mãe têm? Primeiro, são usufrutuários dos bens do filho. Segundo, tem a administração dos bens do filho. Tá, embora tenham a administração, podem alienar aqueles bens ou gravar de ônus real? Não podem. Apenas poderá acontecer isso em caso de necessidade ou interesse ali da prole e, claro, mediante o quê? Autorização do juiz. Isso tudo tá lá no 1691 do Código Civil. Muito bem. Mas se você já está cansado de saber que o pai, a mãe, eles têm ali a administração, são usufrutuários dos bens do filho, é importante você levar para as provas da FGV que existem, entretanto, situações excepcionais, isso mesmo, situações excepcionais, em que aquele pai, aquela mãe, eles não serão usufrutuários e nem terão a administração dos bens dos filhos. Quais seriam essas situações excepcionais em que o pai e a mãe não serão usufrutuários nem terão a administração dos bens do filho? Atenção, atenção. Essas exceções estão lá no artigo 1693. 1693. Você vai notar que, embora o pai e a mãe conservem o poder familiar, nessas 4 situações do 1693, veja bem que o pai e a mãe, eles não terão a administração e não serão usufrutuários dos bens do filho. Quais são as exceções? Vem comigo para a tela. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. 1. Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. Então, veja, aquele filho que foi havido fora do casamento,
ele havia, por exemplo, recebido algum bem a título de herança, de alguma pessoa que faleceu, deixou para ele a herança, e esse filho, ele não tinha sido reconhecido ainda como filho desse pai. Aí depois o pai chega e reconhece a paternidade. Será que o pai terá o usufruto e a administração desses bens? Não. O bem adquirido pelo filho, havido fora do casamento antes do reconhecimento, esses bens não estarão dentro do usufruto dos pais ou da administração dos pais. Muito bem. Inciso segundo, também excluem-se do usufruto e da administração dos pais. Olha o inciso segundo. Os valores auferidos, obtidos pelo filho maior de 16 anos, no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Como assim? Às vezes, você tem aqui um filho que tem mais de 16 anos. Ele foi emancipado? Não, não foi emancipado nem pelos pais, nem foi emancipado por aquela situação de economia própria, porque às vezes ele ganha algum dinheiro trabalhando, mas não tem economia própria, então não foi emancipado ainda. Então continua a haver aquele poder familiar, só que ele tem aquela graninha que ele ganha ali. Será que aquela grana que ele recebe ali com o trabalho dele, mas veja, ele não foi emancipado ainda. Será que os pais terão usufruto, a administração dessa grana, desses bens? Resposta, não. Então veja, há o poder familiar, mas os pais não têm administração dessa grana, não. Percebeu? 3. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. 3. Os bens deixados ou doados ao filho. O filho recebeu ali uma doação, só que essa doação ela foi feita sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Então um terceiro doa alguma coisa para o filho, que está sob o poder familiar ali do pai e da mãe, só que essa doação ela é feita sob uma condição, qual? O pai e a mãe que ele tem não podem administrar ou não podem ter o usufruto. Então veja que aquilo ali estava como condição, não é mesmo? Então neste caso também não caberá o usufruto, não caberá a administração pelos pais. E o inciso 4, também excluem-se do usufruto e da administração dos pais. 4, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Como assim? Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Vamos imaginar um exemplo? O avô foi ofendido ali gravemente pelo pai. O pai bateu no avô e aí praticou lesão corporal contra o avô morre. Aí esse pai, que seria o herdeiro, ele é excluído da sucessão. Ele é excluído da sucessão. Então esse pai não vai receber herança. Quem vai receber herança é o neto. Esse neto, imagina, ele é um jovem de 17 anos. O pai dele foi excluído da herança por indignidade. O pai dele foi excluído, então o pai não recebeu nada. Ele, neto, foi quem recebeu. Será que esse bem que ele recebeu do avô a título de herança, porque o pai dele foi afastado da sucessão, esse bem vai ser administrado pelo pai dele, que foi afastado da sucessão? Resposta, claro que não. Neste caso, o pai não terá usufruto e também não caberá a administração desse bem pelo pai. Percebeu? Então esse é o inciso 4. Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Então, às vezes, o bem era do avô, foi direto para o filho, saltou o pai por algum motivo, porque ele foi excluído ali da sucessão. Esse pai, claro que não caberá a ele a administração, tampouco o usufruto deste bem, ok? Então, enfim, os pais, eles têm poder familiar em relação aos filhos menores. Sabemos até quando perdura esse poder familiar, até aquelas hipóteses lá do 1635. Por exemplo, até aquele jovem ter sido emancipado, até aquele jovem alcançar a maioridade. Ok. Vimos que os pais não podem alienar ou gravar de ônus real os imóveis de seus filhos, embora os pais tenham poder familiar, salvo se houver necessidade, interesse da prole e mediante autorização judicial. E vimos que mesmo o pai e a mãe tendo poder familiar, existem 4 situações excepcionais que estão no 1693, que irão afastar o usufruto e a administração ali promovida pelos pais. As hipóteses do 1693. Tudo bem, tá. Professora, você falou que ia lembrar pra gente as situações que resultam na emancipação, porque a gente viu que a emancipação coloca fim ao poder familiar, coloca mesmo.
Quais são as situações de emancipação? Vamos lembrar rapidamente? As situações de emancipação estão lá no parágrafo único do artigo 5º. Parágrafo único do artigo 5º. E são elas. Cessará para os menores a incapacidade. Primeira possibilidade de emancipação, pela concessão dos pais. Ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público. Então, o pai e a mãe vão até o cartório, por meio de instrumento público, emancipam o filho. Vejam que essa emancipação é feita pelos pais e é independente de homologação judicial. Ou é possível também, agora, uma outra hipótese de emancipação, aquela feita por sentença do juiz. O juiz é quem vai emancipar aquele jovem que tem ali no mínimo 16 anos e que tem ali um tutor. Esse próprio jovem, ele requer a sua emancipação. Ele que tenha no mínimo 16 anos, não tem nem pai nem mãe, ele tem só um tutor, ele requer ao juiz a sua emancipação. O juiz vai ouvir o tutor e poderá conceder ali a emancipação. Então veja que neste inciso primeiro, nós temos duas situações de emancipação. Uma emancipação feita pelos pais e uma emancipação feita pelo juiz. Então existe a emancipação voluntária, que é feita pelos pais, e a emancipação feita pelo juiz. Essa emancipação feita pelo juiz terá cabimento quando aquele jovem não tenha nem pai nem mãe. Por exemplo, já morreram, são ausentes, foram comprar cigarro e nunca mais voltaram. Aí esse jovem tem um tutor. Guarde comigo que é o próprio jovem que requer ao juiz a sua emancipação. E o juiz poderá conceder essa emancipação ouvido o tutor. Então, no inciso primeiro, emancipação feita pelos pais e emancipação feita pelo juiz. Quando você alcança o inciso segundo do parágrafo único do artigo 5º, ele diz que ocorrerá a emancipação também pelo casamento. Como assim? Imagine que aquele jovem ainda não tenha 18 anos. Mas ele tem ali a idade núbio. Eu te pergunto, qual é a idade núbio no nosso país? 16 anos, tanto para o rapaz quanto para a moça. Se tiver 16 anos, já tem idade núbio, idade para se casar. É claro que esse jovem, essa jovem, necessitará da autorização dos pais, e havendo a autorização dos pais, esses jovens serão emancipados. É um efeito do casamento. Então, o casamento feito ali antes dos 18 anos resultará na emancipação daquela pessoa. Ela adquirirá capacidade de fato. Também ocorrerá a emancipação pelo exercício de emprego público efetivo. Como assim, exercício de emprego público efetivo? Imagine que aquele jovem que ainda não tenha 18 anos, ele se submeteu a um concurso público, olha a palavrinha efetivo aí, foi aprovado, tomou posse e entrou em exercício naquele emprego público. Exercício de emprego público efetivo ali, antes dos 18 anos. Esse jovem será emancipado. Também caberá a emancipação se o jovem, antes dos 18 anos, conseguir colar grau em curso de ensino superior. Tem que ser curso de ensino superior. Medicina, direito, geografia, história, matemática. Então, o jovem, genial, antes dos 18 anos, ele conseguiu a proeza de colar grau. Ele será o quê? Nesse curso de ensino superior, ele será emancipado. E aí, por fim, nós vamos ter uma última situação de emancipação, que é daquele jovem que já trabalha e se mantém com economia própria. Olha o que diz o inciso 5º. Emancipa-se, inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor, com 16 anos completos, tenha economia própria. Essa ideia de estabelecer economia própria é muito importante, porque às vezes o jovem, ele tem 16 anos, ele já trabalha, mas ele não se mantém, ele recebe ali uma graninha, mas aquilo ali não é o suficiente para ele se manter com a economia própria. Nesse caso, ele não foi emancipado, não. É fundamental que ele consiga se manter ali com economia própria. Muito bem. O que nós fizemos até agora? Nós passamos a teoria do poder familiar e da emancipação. Nós vamos encerrar esta aula neste momento. E eu já vou deixar o meu convite para a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula eu vou chegar com duas questões, então já vou começar a aula corrigindo duas questões que se voltam para o poder familiar, para vocês sentirem como que poder familiar cai em prova da FGV, e emancipação.
Então vamos encerrar esse bloco. Eu te espero. Até mais.